Sistema reprodutor ou sistema genital tem estruturas especializadas em produzir gametas, em garantir a cópula e gerar descendentes, a fim da manutenção das espécies. O sistema genital é formado de órgãos internos e externos e tem estruturas diferentes para cada sexo. No homem, temos os sistemas genital e urinário, formando o aparelho. E na mulher, a reprodução tem a participação do sistema genital e do sistema tegumentar. Esses sistemas tão distintos possuem características muito semelhantes e fundamentais para a geração de descendentes. Todo sistema genital possui obrigatoriamente uma gônada e um gameta. As gônadas são órgãos responsáveis por produzir o gameta e têm propriedades glandulares, endócrinas, pois têm a função também de produzir o hormônio que difere os sexos. A gônada feminina é o ovário e a gônada masculina são os testículos. Os gametas são as células-ovo, possuindo apenas 23 cromossomos. No homem, o gameta é o espermatozoide e na mulher é o ovócito. O sistema sexual masculino. A principal função do sistema reprodutor masculino é produzir e conduzir espermatozoides para fecundar o óvulo da mulher. Os espermatozoides são produzidos no interior do corpo, nos testículos, que estão localizados no saco escrotal, que tem a função de proteger e suportar os órgãos reprodutores masculinos, que são eles, os testículos, os epidídimos e canais ou dutos diferentes. Os testículos produzem cerca de 360 milhões de espermatozoides por dia, mas isso só é possível se a temperatura dos testículos estiver em média em 34 graus Celsius. O escroto mantém essa temperatura aproximando ou afastando os testículos do corpo. No interior dos testículos existem vários tubos, chamados túbulos seminíferos, e é no interior destes que o processo de formação dos espermatozoides tem início. Os espermatozoides saem para o epidídimo e depois pelos canais diferentes. Os canais diferentes levam os espermatozoides para o interior do corpo. Depois, os espermatozoides passam pelas aberturas das vesículas seminais e estas vesículas produzem uma secreção que nutre os espermatozoides. Essa secreção constitui cerca de 60% do sêmen, que é mais conhecido como esperma. O esperma é a mistura de espermatozoides com alguns líquidos e o que é liberado na ejaculação. Na ejaculação, o esperma é conduzido à uretra, que transporta a urina e esperma, mas não acontece ao mesmo tempo. Primeiro, a uretra é controlada pela próstata e depois protegida pelo pênis, que normalmente está relaxado. Durante a excitação sexual, o pênis endurece e aumenta para poder introduzir o esperma na vagina da mulher. Durante a saída do esperma, na hora da ejaculação, a próstata libera um líquido que aumenta a capacidade de movimentação dos espermatozoides. E abaixo da próstata localiza-se as glândulas de Cooper ou bulbo retral, que durante a excitação secretam um muco que retira os restos de urina da uretra, além de lubrificar a passagem dos espermatozoides na hora da ejaculação. Agora vamos começar a estudar o órgão copulador, o pênis. Ele é dividido basicamente pela fossa navicular, pela glande e a coroa. Na coroa, possui algumas glândulas e elas podem ser um pouco avantajadas em alguns homens, e isso é uma coisa normal, então quem tiver não se assuste. Essas glândulas elas são chamadas de glândulas de Thiessen. Com relação a quando o pênis está flácido, ele é coberto por uma pele, que nós chamamos de prepúcio. Com relação à parte interna do órgão copulador, o que acontece na hora da excitação, da ereção, dentro da glândula é composto por um tecido chamado de corpo esponjoso, que também recobre o interior da uretra. Assim como o corpo do pênis, que é composto pelos corpos cavernosos, que recebe 95% do sangue, e por isso ele atribui a rigidez para o pênis ficar ereto. Já no interior do testículo, existem algumas células, e uma de suma importância é as células de Leydig, que é a célula responsável na produção de testosterona, além das células de Sertoli,
que produzem substâncias nutritivas que nutrem os espermatozoides. Como dito anteriormente, essas são as glândulas de Thiessen, que são os tipos de estruturas do pênis que estão presentes em todos os homens, na região em volta da glândula, ou seja, na coroa. E algumas dessas glândulas elas são um pouco mais avantajadas, e isso é normal, portanto não se assuste. Essas glândulas elas estão mais visíveis, parecendo pequenas bolinhas ou espinhas brancas em volta da cabeça do pênis, e sendo chamadas cientificamente de papúlas peroladas. Sistema sexual feminino. O aparelho reprodutor feminino é composto pelos pelos pubianos, que serve como um tapete para dificultar que a sujeira e os micro-organismos nocivos cheguem até a vagina. Pelo prepúcio. Essa capinha de pele serve para proteger o clítoris, que fica escondido embaixo do prepúcio na maior parte do tempo, mas pode aparecer quando a mulher fica excitada. Pelo clítoris. O botão do prazer feminino fica na abertura superior da vagina, onde os pequenos lábios se encontram. O órgão tem até 8.000 terminações nervosas e é supersensível. Uretra. É por essa pequena abertura que fica a uns 2 centímetros acima da vagina que a mulher faz xixi. Pequenos lábios. Ficam entre os grandes lábios e o canal vaginal. A principal função desses órgãos é criar um caminho de saída para o xixi e a menstruação, direcionando o fluxo desses líquidos. Pelos grandes lábios, que são a camada mais externa da vagina, feitos de gordura e cobertos de pelos. Eles ajudam a afastar bactérias da vagina e funcionam como uma almofadinha durante a transa. Pelo canal vaginal. Esse tubo tem cerca de 9 centímetros de profundidade. Na hora da transa, seus músculos flexíveis se alongam e glândulas na entrada produzem lubrificantes para ajudar o sexo. O aparelho reprodutor feminino é constituído internamente por 2 ovários, 2 trompas de falópios, o útero e a vagina. Em condições normais, uma mulher será capaz de engravidar desde a primeira menstruação até a menopausa. A mulher encontra-se no período fértil aproximadamente entre o 10º e o 18º dia de um ciclo menstrual regular de 28 dias. A mulher já nasce com as células, as ovogônias, que mais tarde irão dar origem aos óvulos, que serão usados durante toda a sua vida fértil. Cada mês, no início do ciclo menstrual, a hipófise, ou glândula pituitária, segrega o hormônio folículo estimulante, mais conhecido como FSH. Esse hormônio, em cada ciclo menstrual, atua sobre um óvulo imaturo, o ovócito, que se encontra em um dos ovários, estimulando seu crescimento e desenvolvimento até se encontrar maduro, passando a denominar-se óvulo. A maturação do ovócito dá-se dentro do folículo de Greff, que tem como função proporcionar as condições ideais para esse desenvolvimento. Essa é a fase folicular do ciclo menstrual. Por volta do 13º ao 14º dia do ciclo menstrual, o óvulo já se encontra maduro. Nessa altura, o folículo de Greff rompe-se e o óvulo sai do ovário e entra na trompa de falópio. A este acontecimento dá-se o nome de ovulação. Uma vez que as trompas não estão ligadas aos ovários, são providas de uns prolongamentos, ou cílios, que servem para captar os óvulos, encaminhando-os para dentro da trompa. Após a liberação do óvulo, o folículo de Greff transforma-se em um corpo lúteo, o corpo amarelo, que tem como função a secreção de hormônios, entre as quais tem a progesterona, que atuam sobre o útero, preparando-o para uma possível gravidez, através do aumento das fissuras das suas paredes. E este acontecimento corresponde à terceira fase do ciclo menstrual, a fase lútea. Se não houver fecundação do óvulo, o corpo lúteo atrofia e morre, deixando de haver a secreção de progesterona, terminando o ciclo menstrual com a menstruação, isto é, com a saída de sangue pela vagina, o que corresponde à descamação da parede do útero, que se encontrava pronto para receber o óvulo fecundado. Se o óvulo for fecundado, enquanto ele desce pela trompa de falópio, o corpo lúteo mantém a produção de progesterona. O óvulo fecundado desce até o útero, implantando-se na parede, e este processo dá-se o nome de fecundação. É a partir desse momento que o embrião começa a desenvolver.
Por volta do 11º dia de gestação, forma-se a placenta, que se torna responsável pela secreção da progesterona, que tem como função a manutenção da gravidez. Durante cerca de 40 semanas de gravidez, são fornecidos os nutrientes que o feto necessita para se desenvolver e eliminados os resíduos do metabolismo através da placenta e do cordão umbilical. Quando chega à altura do parto, a hipófise segrega um hormônio, a ocitocina, que tem como função promover as contrações uterinas, que auxiliam a expulsão do feto. Após a expulsão do feto, o parto termina com a expulsão da placenta. As doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. As mais conhecidas são gonorreia e sífilis. Usar preservativo em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão das DST, e em especial o vírus da AIDS, o HIV. Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. Herpes genital. Infecção comum sexualmente transmissível caracterizada por dor e feridas genitais. Causada pelo vírus da herpes simples, a doença pode afetar tanto homens como mulheres. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ela é crônica e pode durar anos ou a vida inteira. Sífilis. Infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual, que começa como uma ferida indolor. A sífilis desenvolve-se em estágios, e os sintomas variam conforme cada estágio. O tratamento é feito com auxílio médico. Curto prazo, resolve-se em dias ou semanas. Clamídia. Uma doença comum e sexualmente transmissível que pode não apresentar sintomas. A clamídia afeta pessoas de todas as idades, porém é mais comum em mulheres jovens. O tratamento é feito com auxílio médico. Curto prazo, resolve-se em dias ou semanas. AIDS. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ela é crônica, pode durar anos ou a vida inteira. Gonorreia. Infecção bacteriana sexualmente transmissível, que se não for tratada, pode causar infertilidade. A triagem regular pode ajudar a detectar casos em que há uma infecção, apesar da ausência de sintomas. O tratamento é feito com auxílio médico. Resolvido em curto prazo, resolve-se em dias ou semanas. HPV. Infecção que causa verrugas em diversas partes do corpo, dependendo do tipo do vírus. O papilomavírus humano é a infecção sexualmente transmissível mais comum. Alguns tipos podem ser evitados por vacina. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ela é crônica e pode durar anos ou a vida inteira. Existem bastante métodos contraceptivos. No entanto, eu vou falar aqui os principais, os mais utilizados, os mais conhecidos, para facilitar a introdução a vocês, o entendimento de vocês. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o anel vaginal. O anel vaginal é uma espécie de silicone em formato de anel que, quando colocado no canal vaginal, libera dois tipos de hormônio, o estrógeno e a progesterona, sendo eles liberados gradativamente, acumulando 3 semanas de uso e 1 semana de pausa. Já os injetáveis, ou injeção, como é conhecido popularmente, são aplicados na corrente sanguínea, através do braço ou da região glútea, onde é liberado os dois tipos de hormônios citados anteriormente, impedindo a ovulação e dificultando a entrada de espermatozoides. Outros métodos contraceptivos também bastante utilizados são o DIU e a camisinha feminina. O DIU ele é um dispositivo intrauterino introduzido no útero, onde ele pode ser de ferro ou de cobre. Ele tem a função de liberação de hormônios, os hormônios citados anteriormente, entre os canais uterinos, dificultando a entrada dos espermatozoides e também dificultando a implantação do óvulo, caso fecundado, na região do endométrio. Pode durar de 5 até 10 anos. Já a camisinha feminina é uma espécie de capa protetora introduzida no canal vaginal. Ela tem a função de evitar a entrada de espermatozoides nos canais uterinos e também é importante na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
as DSTs. Continuando com nossos métodos contraceptivos, nós temos também a camisinha masculina e a pílula anticoncepcional. A camisinha masculina, a exemplo da feminina, é uma capa protetora introduzida no órgão genital masculino que tem por função evitar a entrada de espermatozoides no canal vaginal e, consequentemente, no canal uterino. Ele também é importante na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, onde eles possuem cerca de 98% de sucesso na prevenção de gravidez indesejada. Já a pílula anticoncepcional são pílulas introduzidas pela boca, onde a seguir são digeridas pelo fígado e também pelo estômago e são jogadas na corrente sanguínea. Quando jogadas na corrente sanguínea, são liberados hormônios. Esses hormônios, falados anteriormente, progesterona ou estrógeno, ou apenas um dos dois, eles atuam impedindo a ovulação. Esta videoaula foi elaborada, dublada e ministrada pelos professores de Biologia Ananda Graziele, Railander Santos, Liliane Carvalho e Luiz Romário. Bons estudos!